Então vamos lá, começando aí agora nosso evento aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Roma, eu sou vice-presidente executivo da ABClean e hoje a gente está aqui nesse webinar junto com o pessoal da Herb, com o Anderson, o Paulo e o Gabriel, para falar aí de eletrocirurgia e também falar aí sobre selagem de vasos, um assunto bastante interessante para todo mundo aí que, né, de alguma forma tem aí contato com a tecnologia, gerencia essa tipo de tecnologia. Antes de passar a palavra para o Anderson, eu gostaria também de falar rapidamente aqui sobre a Beclean, né? A gente está chegando no final aí do ano, foi um ano de diversos eventos ainda, a maioria online, à distância, né? A grande maioria ao vivo, como esse daqui que a gente está fazendo, que vai ficar gravado aí para o YouTube, o pessoal vai poder acessar. E para o ano que vem, eu gostaria de aproveitar e convidar vocês para se associarem à ABClean, tá? Para o ano que vem, a gente já tem um planejamento de eventos online e presenciais, a gente vai focar bastante em eventos presenciais para o ano que vem. E uma coisa boa que não vai ser só no eixo Rio-São Paulo, que é onde geralmente aconteceu a maior parte dos eventos, a gente tem aí planos para fazer eventos em Minas Gerais, no norte, nordeste. Então, convido a todos aí a participar, se associarem da Beclean e aproveitar que os associados geralmente têm uma condição especial para participar dos eventos. Bom, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês aí. E Anderson, passo a palavra para você. Muito obrigado aí. Obrigado, Bruno. Pessoal que está nos acompanhando, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Gabriel. Diferente dos outros webinars, né, a gente já fez alguns. Hoje a gente está com mais um colega aqui do nosso time, o Gabriel. Gabriel Alonso vai estar com a gente fazendo a apresentação. Vou deixar ele depois se apresentar, para ele ficar à vontade e melhor se apresentar do que eu apresentando ele, talvez. Mas rapidamente, quem não acompanhou as edições anteriores, eu sou o Anderson, né, sou responsável para o mercado brasileiro dentro da Herb do Brasil. A Herb do Brasil é um escritório na Herb que faz a gestão de distribuição, a gestão do negócio da Herb para a América Latina. Minha responsabilidade é para o mercado brasileiro, e o Paulo e o Gabriel trabalham comigo aqui. Gabriel para o mercado brasileiro e o Paulo para o mercado Brasil e América Latina. A gente já deixou aqui de pano de fundo, então, a nossa apresentação hoje, a nossa missão aqui com vocês hoje é explicar um pouquinho sobre a tecnologia de eletrocirurgia, o que seria, como funciona, como a Herb considera, qual a tecnologia que a Herb tem nesse segmento, né, como ela funciona e o que a Herb trabalha, e também o que é selagem de vasos, como funciona essa tecnologia. Tá? Uma introdução aqui da Herb. A Herb é uma empresa alemã já com cerca de 170 anos de mercado. Uma empresa que está no sul da Alemanha, na cidade de Tübingen, e aqui nessa foto a gente tem nas bolinhas verdes, basicamente toda a nossa operação. Tá? Aqui esse prédio hoje já tem uma forma bem mais parecida com essa, já foi reformado. Aqui a gente tem divisões de marketing, de TI, divisão de vendas, produção, logística, toda a operação fica baseada nesse site, e de Tübingen Herb opera, distribui ao redor do mundo, chega para o Brasil, para todos os demais países, tanto que a Herb do Brasil atende, da América Latina, como os demais. A nossa linha de produção. Aqui é uma foto realmente de dentro da fábrica, e um ponto aqui a gente pode colocar, por exemplo, desse gabinete branco. Esse é um equipamento que a gente chama de VIO-DV. VIO-DV é um equipamento que a Herb fabrica lá como todos os outros seus geradores, tem até aqui o logo Made in Germany, que vem na traseira dos equipamentos. E esse equipamento, esse do gabinete branco VIO-DV, é o equipamento que ele hoje está dentro do VIO, do Da Vinci, na verdade, das últimas gerações, né? Esse equipamento aqui na lateral direita a gente consegue observar o usuário aqui, ele consegue configurar intensidade, consegue fazer configurações e ativações tudo direto do console do robô. Tá?
Então aqui uma outra visão do gerador e de todo o sistema, no sistema DaVinci, né, do console aqui da parte de controle e os braços, toda a parte. E em resumo, quais são as tecnologias, o que a Herb hoje faz? A Herb trabalha com eletrocirurgia, a gente vai explicar hoje, né? Com uma energia de alta frequência, a gente fazer corte e coagulação controlando o sangramento, em resumo. Criocirurgia, através do frio ali extremo, vamos dizer, a gente chega em menos 40, a gente consegue desvitalizar tecidos, consegue fazer tomada de amostras de tecidos para análise na patologia para entender, né, por exemplo, a aplicação que a gente tem dentro da pneuma. Então, esse paciente tem uma doença intersticial, ele tem uma suspeita, é uma pneumonia, essa análise, esse produto, ele atende com o padrão ouro, todo esse espectro. A hidrocirurgia, para a gente trabalha hoje com principal aplicação a cirurgia do fígado. A cirurgia do fígado a gente consegue fazer a dissecção ali do parênquima hepático e manter a vascularização, então consegue fazer esse procedimento com baixo sangramento. Termofusão aí que o Gabriel vai explanar para a gente. O plasma, né? O plasma de argônio, isso eu vou fazer uma breve introdução no final da minha apresentação. E a combinação dessas tecnologias para cirurgias mais rápidas, com menor sangramento, cirurgias mais efetivas. Por exemplo, a parte de hidrocirurgia com a parte de eletrocirurgia, a gente corta o fígado e já coagula no mesmo instrumento. Tá? E agora entrando na parte de eletrocirurgia, o que é eletrocirurgia? Por que existe a eletrocirurgia? A gente tem aqui dados que no século XIX, uma média de 5% dos pacientes eles sobreviviam a uma esterectomia. Se a gente for olhar nos nossos dias de hoje, a esterectomia é uma cirurgia extremamente segura, que a taxa de mortalidade é extremamente baixa. É realmente difícil você ter uma complicação realmente séria que pode levar ao óbito um paciente, mas no cenário ali onde eles não tinham tecnologia para controlar o sangramento, o paciente tinha ali uma probabilidade muito pequena de sobreviver esse procedimento, né? E essa ideia de controle de sangramento, como tudo isso veio se desenvolvendo? A gente tem aqui, a gente pode pensar basicamente como a gente tem para marcar um boi que a gente via nos filmes antigos. A gente aquece, aqui nessa tecnologia, aquecia um material e transferia esse aquecimento para o tecido, né? Para gerar o efeito ali desejado. E aí na parte de portfólio, que a Herb começou a operar, aqui são instrumentos, a gente pode olhar aqui algo como uma alça, tá? Dos procedimentos de tanto para a ressecção transuretral de próstata, a gente tem também procedimento da endoscopia, ressecção de lesões, ambos trabalham com esse tipo de alça. E aí agora o nosso eletrobisturi, o que o eletrobisturi faz? Ele aplica basicamente energia térmica, e aí eu tenho um botão que é o azul, que vai aplicar energia térmica para coagular o tecido, e eu tenho uma segunda tecnologia, ou um segundo tipo de energia, que aí eu vou ativar com o amarelo, que é para fazer o corte. No caso do azul, o que eu faço? Eu vou tirar líquido, eu vou aquecer, vou gerar ali a desnaturação desse tecido, e esse tecido ele gera um encolhimento com esse efeito. E com isso eu consigo interromper o meu sangramento. No caso do corte, eu estou aplicando também energia térmica. No corte a gente pode pensar numa média de 100 graus, que é o ponto ali de ebulição, que aí eu vou vaporizar esse tecido, a gente observa fumaça saindo no procedimento, que é basicamente eu estou vaporizando, eu estou gerando ali a destruição celular, a gente pode dizer, e gera esse efeito de corte. A gente falou de 100 graus para o corte, a gente pode pensar na média 50, 55 para uma coagulação. Tá? E aí a ilustração. Essa imagem aqui, ela mostra para a gente um cautério. Eventualmente, a gente observa, ou eventualmente o eletrobisturi, ou nossa unidade de eletrocirurgia, ela é eventualmente chamada de um eletrocautério. O que seria o eletrocautério? Qual que é a diferença dos dois? O eletrocautério, eu tenho um aquecimento. Eu tenho um aquecimento de um filamento e eu transfiro esse aquecimento para o meu tecido, tá? De fora para dentro. E na parte da eletrocirurgia é o contrário. Tá? Ele mostra para a gente aqui, por exemplo, um sistema de cautério é o nosso ferro de solda. Eu vou aquecer ali para estanhar uma placa, um componente.
Tá? E no caso do eletrobisturi, ao contrário. Eu vou vir aqui, nesse caso ele está ilustrando o nosso paciente, eu tenho aqui um ponto de entrada dessa energia e um ponto de saída. Tá? A gente pode chamar que aqui é o ativo, eu estou aplicando energia aqui, eu tenho o meu controle, aqui é a minha placa de retorno. O que acontece? Quando eu faço essa aplicação, se eu encostar antes da aplicação, eu vou ver que esse eletrodo ele não tem temperatura. E aí, com a passagem da energia elétrica, da corrente elétrica pelo organismo do paciente, ele aí passa a gerar o aquecimento de acordo com o modo, de acordo com o que eu gostaria. E aí, qual que é uma variável desse sistema? Dependendo da superfície, dependendo da estrutura que essa energia vai passar, ela seja de maior diâmetro ou não, isso vai interferir. A gente vê que numa região de menor diâmetro gera o aquecimento. Tá? Então, basicamente, isso é uma explicação ali que a gente pode ter de maneira simples para entender o seguinte: por que que na caneta eu corto, por que que na placa eu tenho esse retorno de energia sem nenhum problema? Por causa da minha superfície. A superfície aqui do meu eletrodo é extremamente pequena comparada à superfície que eu tenho da minha placa de retorno. Tá? Ok, agora as tecnologias em eletrocirurgia. Eu tenho tecnologia monopolar. Monopolar, de um polo, eu tenho fluxo pelo meu paciente e saio para minha placa de retorno. Se eu não tiver aqui a minha placa de retorno, o equipamento ele vai marcar aqui como vermelho, ao redor aqui do meu conector da placa, e o equipamento não permite funcionar. Por quê? Porque eu não tenho uma saída segura para essa energia. E aí aqui a gente está ilustrando, basicamente é isso. Eu encosto o meu eletrodo no paciente, esse eletrodo não tem temperatura. Eu ativei a energia, eu gero aquecimento. E aí, quando a gente retira, observa, o meu aquecimento no eletrodo ele é menor, esse aquecimento fica mais aqui, esse eletrodo vai esfriar mais rapidamente, tá? Então ele é de dentro para fora o aquecimento. E aí, tipos de instrumento, um hook, eu tenho um eletrodo normal aqui, uma caneta, eu tenho uma sonda aqui de argônio, por exemplo, todas essas são tecnologias monopolares e também aqui também eu tenho um instrumento que é monopolar, que é uma pinça, tá? Que não é tão comumente utilizado. Bipolar. Bipolar, o sistema aqui, como o nome já diz, eu tenho 2 eletrodos, tá? E aí, entre um e outro, essa energia vai fluir. Eu não preciso de placa de retorno. E da mesma forma, ele não tem aquecimento. Conforme eu tenho o trabalho, eu tenho contato com o paciente ativação, ele passa a gerar o nosso aquecimento. E aí, também exemplos de instrumentos bipolares. Aí, ok, um ponto. A gente entendeu ali a superfície, o tamanho da superfície interfere na entrada e saída da energia, corte ou não, para entrada e saída dessa energia. Agora, ele fala aqui de estímulo neuromuscular. Eu passo a energia elétrica, a corrente elétrica no organismo do paciente. Esse paciente, ele vai receber um choque, ele vai ter um estímulo neuromuscular com a passagem dessa energia? Sim ou não? O que acontece é, se a gente considerar a nossa tomada, que eu já tomei um choque lá, por exemplo, eu tenho uma energia que ela é alternada, tá? E numa frequência 50, 60 Hz, que é o conhecido entre frequências aqui de energia, vamos dizer, de tomada, tá? Quando eu vou para eletrocirurgia, o que eu tenho? Eu tenho energia, eu tenho uma frequência muito alta. Aqui a norma para a unidade de eletrocirurgia, ela estabelece que no mínimo tem que ter 200.000 Hz uma unidade de eletrocirurgia. Tá? O que acontece? Na média de 100.000 aqui, se a gente for olhar, ela tem um pico, beleza? 100 Hz. E aí com 100.000 Hz, basicamente ela já está chegando na base e o efeito é muito pequeno. Então basicamente eles jogaram o dobro desse valor e consideraram aqui como normatizado para a unidade de eletrocirurgia. Tá? E aí, de novo, a nossa frequência é 350.000, aí você tem as unidades em geral oscilando dentro próximos aqui dessa casa dos 300, 400, 500, tá? E aí uma segunda questão, eu tenho uma unidade, eu preciso de uma unidade de rádio
frequência, de alta frequência. Então, a faixa de radiofrequência ela é ampla. Então, se a gente pegar basicamente as unidades de eletrocirurgia estão dentro dessa curva de radiofrequência. Tá? E agora, ok, a gente entendeu mais ou menos ali. Eu corto, coagulo, tenho aplicação térmica, legal. Eu tenho o efeito de passagem de energia, mas por uma frequência ser muito alta, beleza. Eu não tenho um estímulo, meu paciente não vai receber um choque. Como é que esse equipamento funciona? Um exemplo aqui de equipamento do nosso portfólio, eu tenho as disciplinas, eu selecionei aqui cirurgia geral, selecionei aqui um programa qualquer, e aí o que mostra pra gente aqui? Eu tenho um instrumento, que é uma caneta, e aí eu tenho corte e coagulação. Então eu tenho um modo de corte e coagulação e eu tenho uma intensidade. O que seria isso? O modo de corte, começando por ele, o que eu consigo com ele? Eu consigo chegar num efeito mais próximo do que eu gostaria. Ele faz aqui um paralelo com uma pintura. Você tem tipos de pincéis diferentes para objetivos que você, tipos de traçado e assim por diante. Tá? Então aqui a gente tem eletrodo esfera, 2 eletrodos esferas e com aplicações de energias diferentes. Qual o resultado que a gente tem? A gente observa que eu tenho faísca, eu tenho uma coloração aqui mais amarelada, mais escura, tá? Eu gerei mais agressão no meu tecido, e aqui eu tenho ele mais claro, sem faísca. O que eu tenho aqui? Aqui agora, no final ele mostrou pra gente, eu tive uma formação de faísca, então eu tive uma aplicação mais lenta dessa energia. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 modos da Herb. Um é o Soft Coag. Como é que o Soft Coag funciona? O Soft Coag ele trabalha com uma tensão abaixo de 200 volts. Tá? Abaixo de 200 volts, ele fala pra gente, é uma coagulação que ela é com contato, mas sem faísca. Então não gera aquela faísca, eu não deixo o meu tecido escuro. Tá? E aí ele se assemelhando aqui a um fogo baixo, que eu consigo cozinhar, eu consigo ganhar profundidade no meu tecido e consigo ganhar mais abrangência. A outra opção que a gente tem aqui para comparação é o Forced Coag. O Forced Coag, o que eu tenho? Eu tenho muita energia, eu tenho uma voltagem maior. E eu tive a faísca e ele ficou mais escuro. O Forced Coag, ele já está aqui numa linha de 1000 e um pouco volts aqui. Então, 2 modos de coagulação. A gente olha aqui o pico, a pico é bem maior, ou só o pico também, claro, é bem maior. E a diferença dele, ele é contínuo e ele tem um pico a pico. Agora, se a gente voltar no outro, ele era contínuo mais 200 volts e eu tenho efeitos totalmente diferentes. Aqui seria o quê? O meu churrascão. O meu churrasco, ele vem mal passado aqui, vamos colocar, tá? De acordo com a alteração dos meus modos. E aqui uma visão geral dos modos. Para corte, a gente tem o AutoCut, um corte com baixa hemostasia, tá? É um corte, praticamente um corte limpo, o corte mais próximo que a gente teria ali de um eletrobisturi ou de uma lâmina fria, na verdade. Segunda opção que eu tenho o Dry Cut. O Dry Cut já tem mais hemostasia, ele já queima mais a lateral aqui do meu tecido. O outro que nós temos, de novo aqui, que a gente já viu, foi o Soft Coag. A gente tem o Forced Coag, que a gente já viu a curva até. Aí eu tenho o Spray. O Spray, ele é um modo que ele consegue fazer sem contato, ele tem uma faísca maior do que o Forced, e eu consigo abranger uma área maior sem contato. E por último, eu tenho o Forced Coag, que é o nosso plasma de argônio. Tá? Esse vai estar mais afastado do que o Spray, e vai fazer a aplicação de energia também. Nesse caso, a gente observa uma energia de aplicação mais delicada. Tá? E aí, o que eu faço então? Quando eu tenho os meus modos, o que eu altero? Eu altero tanto a minha, vamos dizer ali, o pico da minha energia, como também a forma de entrega de onda. Tá? Então, tudo isso eu posso observar aqui. Em azul é a minha coagulação, a mesma frequência de ativação, vamos colocar aqui, ó, que eu tive da coagulação para o corte, não alterou. A diferença que eu tive de um para o outro foi a tensão. Então, acima dos 200 volts, eu coloquei aqui o amarelo, consegui um corte. Agora eu já tenho uma curva totalmente diferente, mas com um pico muito maior, que a gente olhou ali, que é uma coagulação força de coag.
O dry cut, que é um corte com hemostasia que a gente também viu, ele já tem uma frequência de ativação aqui, constância de ativação maior, também com intervalo. E aí a gente tem o nosso spray que tem um pico aqui muito alto e que ele consegue ter as faíscas mais intensas e mais distantes. Basicamente é isso que é feito, é isso que a engenharia ela trabalha, desenvolve de acordo com o resultado que eles querem entregar. Tá? E aí, fora de tudo que a gente falou ali, a gente tem um novo modo que se chama hoje Precise Sect, é um modo que saiu hoje na última geração da Herb, de equipamentos, que ele faz o quê? Ele tem uma frequência, vamos dizer, de ativação que ela vai se adaptando. Para quê? Para manter a qualidade de dissecção delicada. Vamos colocar lá, vou fazer uma cirurgia cardíaca, ponte de safena, vou dissecar ali para fazer a ponte, eu tenho vasos ali que eu preciso dissecar de forma delicada. Esse modo ele vai me dar uma constância de aplicação de energia e numa faísca muito delicada. Basicamente, tem momentos que eu não consigo enxergar essa faísca de tão delicada que ela é. Tá? E aí, beleza. A gente tem duas configurações. O primeiro foi o corte, o modo de corte, modo de coagulação. Os modos, a gente pode dizer que a gente viu. E agora tem um efeito que é a nossa intensidade. Nessa geração, hoje, a potência não existe mais. Eu não chego num ajuste de potência e falo, eu quero 50 watts, eu quero 30 watts e vou fazer esse ajuste. Hoje o que eu trabalho é o que a gente chama de efeito. E aí, de acordo com o efeito, o que eu faço? Eu entrego mais hemostasia junto do meu corte. Se a gente observar aqui, esse corte ele é um corte mais limpo, e quanto maior o meu efeito eu vou subindo, mais faísca eu tenho junto do meu corte. E aí, com isso, se a gente olhar aqui nessa ilustração junto do meu eletrodo, ao redor a gente vai ver que a área de contato, a área de penetração da minha faísca, ela vai subindo conforme eu tenho maior efeito, tá? Beleza. E aí aqui, o que que acontece? O que que eu consigo enxergar no meu equipamento? Eu vou enxergar no meu equipamento essa curva. Essa é a minha curva de potência. A minha energia, ela sobe e desce automaticamente. Por quê? Porque ela faz uma análise daquele tecido que está em contato ali, o meu eletrodo, o tecido que eu estou trabalhando, e aquela resistência ela vai controlar o meu equipamento, a resistência desse meu tecido, se é maior ou menor, ele vai controlar. O que que ele fala para a gente? Uma resistência menor, o que que eu faço? Eu diminuo a potência. Uma resistência maior, eu aumento a potência. A gente pode, desculpa, ao contrário, com uma resistência menor, eu aumento a minha potência. A gente pode fazer uma associação com o quê? Com o sangramento. Quando eu tenho sangue, a minha resistência é muito baixa. O sangue é um ótimo condutor. E o equipamento ele fala, pô, sangue, a ideia do equipamento é corte com sangramento controlado. Então o que ele faz? Ele aumenta essa potência para jogar mais temperatura, mais energia e parar com esse sangramento. Agora, se eu estou fazendo corte, ou se eu estou numa coagulação num tecido e eu já fiz uma efetiva coagulação, essa resistência começa a subir. E aí o equipamento automaticamente vai diminuindo essa potência para não carbonizar o tecido, para não lesar o tecido. Em geral, aqui, assim, em resumo, a gente pode colocar a tecnologia que tem aqui por trás, que é da dosificação da energia de acordo com o tecido, ela visa que esse paciente tenha menos lesão térmica. Um paciente com menos lesão térmica, ele tem uma recuperação melhor. Esse paciente, se vai para uma UTI, ele tende a sair mais rápido dessa UTI, ele tende a ter menos, menos, menos dor, precisar de menos medicação e assim por diante. Tá? E aí, aqui ele fala para a gente aqui basicamente tipos de tecido. Tecido, o músculo, tecido vascularizado, ele vai conter muito sangue e a minha energia não vai ter resistência, é um tecido que não tem muita resistência para passagem de energia, e aí, de novo, a nossa energia sobe para coagular. O tecido que é a gordura é um tecido pouco vascularizado, então é um tecido que eu não preciso de tanta energia, eu não preciso coagular sangue, e ele consegue trabalhar numa energia menor, tá? E aqui, seguindo uma análise, olhando de uma outra forma,
como é que funciona todo esse sistema da leitura da impedância, da dosificação da energia? Isso basicamente a gente tem a lei de Ohm, tá? Aqui ele está baseado na potência, tá? Mas a gente vai observar o seguinte, o primeiro dado que eu tenho aqui é a nossa voltagem. A voltagem é o ajuste do efeito. Quando eu ajusto o efeito, eu ajusto a voltagem, que é aquele pico a pico, ou o pico que a gente viu na onda ali da entrega da energia. Vamos colocar aqui valor X, eu tenho aqui uma potência constante, beleza, tá tudo bem. E aí agora a gente vai fazer algumas alterações. Se eu diminuir o meu efeito, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma potência menor. Lembra que a gente viu um corte mais limpo, que eram os primeiros cortes da nossa esquerda? Eu tenho um corte mais limpo porque eu tenho menos energia sendo aplicado. Beleza. Agora eu tenho uma segunda questão. Vamos colocar aqui um cenário que eu estava aqui nessa área de resistência maior, num tecido com bastante vascularização, com bastante sangue, e aí eu passei, estou fazendo uma laparotomia, estou abrindo meu paciente ali para uma cirurgia X, e aí eu peguei um tecido ali, o tecido adiposo, a resistência ela começa a dificultar a passagem dessa energia, vamos dizer, e aí a minha potência ela vai diminuindo, tá? E aí, ok, vamos supor que nesse tecido de resistência o médico fala, a energia aqui ela está fraca, eu quero aumentar essa energia, o que que eu faço? Eu volto lá na minha voltagem, no meu efeito, e aumento o meu efeito. E automaticamente a minha potência, ela vai subir e o equipamento vai entregar mais energia, se é isso que o médico, por exemplo, o usuário, demanda naquele procedimento, tá? E aqui está um pouco das fórmulas aqui, da forma de movimentar essa fórmula de acordo com qual que é a unidade que você vai deixar em evidência, vamos colocar, que vai ser o resultado. Essa leitura que o equipamento faz, então, a gente falou que ele faz leitura da impedância para fazer o ajuste da energia e trabalhar da menor forma, gerar menos lesão tecidual. Ele trabalha com 250 milhões aqui de ciclo, tá? De medição. Não, desculpa, 25 milhões de ciclos de medição, que é a tecnologia que o equipamento trabalha. Tá certo, Paulinho? 25 milhões? Exatamente. O Vaio 3 trabalha com 25 milhões de leituras por ali segundo. não estava correto na apresentação. Perfeito. E aí a gente comentou, eu consigo enxergar isso, aquela curva que a gente viu na canetinha? No equipamento, a gente tem esse botão aqui no centro. Se eu habilitar ele, após a ativação, eu consigo acessar e ver um display, ver um gráfico, que eu consigo enxergar como é que foi a entrega da potência naquela ativação, na última ativação, vamos dizer. E aí ele fala quanto que é minha ativação máxima de energia, qual que foi a minha média de watts que eu enviei de potência que eu enviei naquela aplicação, tá? E aí, em outra forma aqui de visualização, então, o que que a gente faz? Quando a gente aumenta o efeito ou abaixa o efeito, eu permito ele trabalhar num nível acima ou abaixo, tá? Dessa energia, da entrega dessa energia. E aí a gente tem, por último aqui, a tecnologia de plasma de argônio. Como funciona a tecnologia de plasma de argônio? Ela basicamente é um conceito ali, usa a tecnologia da eletrocirurgia, onde eu vou acrescentar o gás argônio. Quando a gente afasta aqui do meu tecido o nosso aplicador aqui, o nosso eletrodo, a energia elétrica não consegue vencer a barreira do ar e não consegue chegar até o meu tecido, então não tem ativação, não tem o trabalho ali da unidade de eletrocirurgia. Nesse caso, eu preenchi o gás eu posso pensar como ele virou um túnel, ele tunelizou ali a passagem da minha energia elétrica. Tá? Eu tenho uma aplicação, a gente falou ali de um pouco das curvas, tal. Aqui no caso do argônio eu tenho 4.000 volts que eu vou aplicar e aí eu vou ionizar esse gás, ele vai virar aqui o meu meio de transporte de energia e aí eu tenho com isso a formação do meu plasma de argônio e com uma distância aqui considerável tem essa passagem de energia. Tá? E aí o sistema a gente vai ter um gás, então, para um cilindro de gás, para envio desse gás aqui, um manômetro,
eu tenho um módulo de baixo que é o plasma de argônio, o módulo de cima, nossa unidade de eletrocirurgia. O módulo de plasma de argônio, ele não tem controle, então ele é um módulo, vamos dizer, escravo, dependente da minha unidade de eletrocirurgia. E aí o nosso acessório aqui, um aplicador de plasma de argônio. Tá? Modelos, a gente tem aplicação laparoscópica, modelos flexíveis. E agora um resumo. Eletrocirurgia, assim, em poucas palavras, um pouco do que a gente conversou, a gente pode colocar. Eu vou trabalhar com aplicação elétrica para coagulação e corte, que vai me permitir, então, trabalhar com uma perda de sangue bem pequena, controlar esse sangramento. Esse efeito no meu tecido de corte e coagulação, ele é gerado através do aquecimento do meu tecido, que aí acrescentando, ele é intrínseco, ele é de dentro para fora, ele é gerado. Essa corrente elétrica, ela conduz, ela percorre o nosso organismo, vamos colocar, se for monopolar, de uma caneta para nossa placa de retorno. E dependendo ali da superfície, a gente tem o ponto que fica mais quente ou não, gerando o efeito que eu gostaria. Tá? Corrente de alta alternada, a corrente alternada, a corrente de alta frequência, ela é por causa disso que meu paciente não recebe um choque elétrico. Tá? Na questão da voltagem, a gente falou, quando eu tenho 200 volts, eu não tenho a faísca. Então, a partir de 200 volts, a gente viu o dry cut ali, se eu não me engano, tinha na média de 500. A partir do 200 para cima, eu consigo ter a faísca, e a faísca, ela é o meu meio para fazer um corte, tá? Os modos, a gente falou um pouco dos modos, de acordo com o que eu quero. Entregar no meu paciente, e aí de acordo com a delicadeza que eu quero daquela entrega, eu também consigo fazer um outro ajuste, que é através do nosso efeito. Efeitos maiores, mais baixos, eu consigo trabalhar com uma tensão, uma faísca menor, ser mais agressivo ou não. Tá? Essas informações, isso tudo que a gente passou, a gente tem dentro do nosso e-learning. O e-learning é uma plataforma que nós fazemos, publicamos, disponibilizamos treinamentos. É uma plataforma bem intuitiva, onde você consegue fazer, vamos colocar ali o seu treinamento autoguiado. Ele vai te explicando e ele vai buscando interações, que você tem que abrir uma página, você tem que abrir e trabalhando junto com a apresentação, para de forma dinâmica você participar e conseguir entender os fundamentos ali da eletrocirurgia. De forma bem mais detalhada, aqui a gente buscou um resumo para ser um pouco mais dinâmico. Tá? Você entra lá, você faz o seu registro, as imagens, assim como a nossa apresentação, as imagens são de alta qualidade, a parte gráfica é muito boa, e no final você tem um teste, e sendo ali aprovado, passando nesse teste, se não conseguir, você pode também aplicar novamente 1, 2, 3 vezes, e sendo aprovado, você tem aqui uma emissão do certificado perante ali a parte do treinamento que você participou. Tá? Pessoal, aqui o modelo do certificado, agradeço aí pela atenção de todos. Se vocês tiverem dúvidas, podem ficar à vontade. Se quiserem colocar alguma observação, fiquem à vontade. Se preferirem, também depois no final, aí como vocês quiserem, aí é só habilitar o microfone, ou se quiser escrever no chat também, como vocês preferirem, tá? A priori... tem algumas coisas aqui, mas não temos perguntas, certo, Paulo? Exatamente. Olá, pessoal. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo Varela, sou especialista em serviço da Herb. Hoje eu vou estar auxiliando aqui juntamente com o Anderson, o Gabriel e o Bruno. Qualquer
relação a dúvidas, perguntas, observações. Agradeço mais uma vez pela participação de todos, tá? Ou aos que não conseguiram vir assistir agora, ou que vão assistir depois pelo YouTube. Esse é um tema que foi escolhido por vocês, que participaram da última apresentação. E também para os próximos eventos, nós temos um cronograma para o próximo ano. Por gentileza, nós aceitamos sugestões e também acabamos de enviar um link com 5 perguntas, múltipla escolha, para que vocês possam interagir com esse material que foi fornecido, explicado, e após isso, vocês recebem a pontuação e em seguida nós enviamos um certificado para vocês, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para o Gabriel, que é o nosso especialista de serviço de Produto Brasil, para que ele possa explicar um pouco sobre selagem de vasos. Tá? Ô, Paulo, eu vi aqui que chegou uma pergunta: como traduzimos a escala de intensidade para o processo de calibração que representa o resultado em potência? O nível de efeito, ou não sei, Paulinho, talvez você gostaria de explicar aí? Talvez Sim. você que é mais da parte de serviço consiga até vamos dizer aí, explicar, se deixar entender melhor do que eu. Sim, vamos lá. Yuri, obrigado pela sua pergunta. O seguinte, quando nós realizamos as medições, nós temos um equipamento que nós chamamos de medidor de potência para eletrobisturis. Esse medidor de potência, ele possui uma série de resistências em carga, que quando são aplicada a energia, dependendo do efeito e do modo selecionado, eu vou ter um valor de potência fornecida nesse medidor. E é baseado nesse valor medido que nós fazemos as verificações de segurança elétrica, manutenção preventiva e calibração dos valores. Tá? Então, nós temos existe um manual de serviço, de reparo e de instruções, e lá consta todos os parâmetros estabelecidos pela ERB, para que a gente possa verificar cada modo. E baseado nesses parâmetros, por exemplo, spray coag é um modo com efeito 5, com um valor de potência entre 1.000 a 1.200 watts, por exemplo. Então, nesse valor, nós verificamos e caso seja necessário realizar algum ajuste, nós fazemos e formamos isso nesse documento. Tá? Então, todos esses valores são pré-estabelecidos. E sim, quando nós variamos os efeitos, nós temos valores diferentes de potência, tá? Para cada modo e configuração utilizada. Bom, foi aí, Paulo, a gente dando sequência, então, primeiro me apresentar aí novamente para quem chegou um pouquinho depois. Eu sou o Gabriel Alonso, eu sou especialista de aplicação Brasil, faço parte da equipe do Anderson aí, que nos apresentou toda a parte de tecnologias, da parte de tecnologia da eletrocirurgia. E agora, para fazer um pequeno complemento aí para vocês, entrar um pouquinho no tema de selagem de vasos, tá? Vou trazer aí para vocês algumas informações, tanto da parte de aplicação, como os fatores de influência, e entender um pouquinho mais de quais instrumentos fazem isso, como fazem, como é a aplicação de tudo isso. Bom, tá tudo certo aí, Paula? A imagem tá sendo compartilhada? Perfeitamente, Perfeito. tudo em ordem, com todos conectados. Estou vendo aqui, tá, tem uma boa estabilidade, então pode tocar. Obrigado. Então, antes de tudo, né, qual que é o fenômeno, né, dessa selagem de vasos, né? A termofusão, tá? E essa termofusão aí, ela tem, na verdade, a função de fazer a vedação de vasos. No caso, os equipamentos da ERB, né, certificados pelo FDA, elas têm a possibilidade de selar esses vasos, de fazer a termofusão de vasos de até 7 milímetros, né? Dependendo do instrumento que está sendo aplicado. Mas os da ERB, os de ponta, como por exemplo uma Big Clamp Knife, ela tem essa possibilidade de selar vasos de até 7 milímetros, que é mais do que suficiente quando a gente fala de aplicações mais complexas. Pegando até o gancho de um exemplo que o Anderson mencionou, quando a gente vai utilizar, por exemplo, uma esterectomia para fazer a uterina, né? Para fazer a selagem, que é um vaso importante, então realmente precisa de uma tecnologia que faça a selagem desse vaso, tá? E qual é a função, na verdade, dessa termofusão?
né, dessa selagem de vaso. Se a eletrocirurgia por si só já tem como base a redução do sangramento, o corte com hemostasia, o que de fato ela é, né, essa termofusão? Ela é, na verdade, o que até alguns médicos, um pessoal de engenharia acaba chamando de uma energia bipolar até mesmo avançada, né? Porque ela, na verdade, ela utiliza da energia bipolar, mas ela vai fazer com a utilização do instrumento e do modo correto, ela vai ter a possibilidade de fazer a selagem desses vasos maiores, tá? E quando a gente fala dos principais benefícios que esse instrumento tem, o primeiro, obviamente, que é o que a gente mencionou, é de trazer mais segurança ao procedimento, porque imagina, né, esses sangramentos que ocorriam no passado e que tinham aquele grau de mortalidade gigantesco, era justamente por conta disso, por falta do controle da hemostasia. Então, quando se cortava um vaso importante como esse, não se tinha um controle daquele sangramento. E automaticamente a chance de morte por hemorragia era iminente. Então, esse é o principal benefício, né, de realmente preparar a veia, preparar o vaso para um corte, então realmente selar esse vaso para que antes, né, para que antes ele seja cortado com uma lâmina fria ou até mesmo com eletrocirurgia, você tem a selagem desses vasos. Um outro benefício, obviamente, é que ele é muito mais rápido e simples do que outras formas como a ligadura, o clipe ou até mesmo a sutura, porque a sutura ela é uma forma de selagem, uma forma de parar o sangramento, não de selagem, né? Mas de parar, de vedar um vaso. Porque a gente está tendo ali um sangramento, o médico pode muito bem, né, parar o sangramento com o dedo e depois fazer a sutura. Mas a gente sabe que o procedimento ele precisa ser. A gente não pode ter perda de sangue ali, não pode perder muito tempo com esse tipo de situação. Então, a selagem de vaso também serve para isso. E qual técnica que ela utiliza? É a mesma forma que a monopolar e polar. Ela vai usar aqui não está traduzido, né, que é a alta frequência, controlada dinamicamente. E no caso dos equipamentos aqui da Herb, a gente tem a tecnologia do auto-stop, que quando aplicado nesse vaso antes de fazer o corte, que está tendo ali o fluxo sanguíneo, ele está identificando e fazendo a análise da impedância do tecido, ele está identificando que está tendo fluxo, que está passando, está tendo fluxo sanguíneo. Então, ele faz a apreensão desse tecido, ele libera essa corrente de alta frequência, e aí ele vai dar o auto-stop quando, de fato, ele entende que esse vaso já foi completamente selado, tá? Então, é basicamente esse o começo aí do assunto para a gente falar um pouquinho de selagem de vasos / termofusão. Tá? Então, nada mais é do que essa energia que é conduzida na superfície interna da mandíbula desse equipamento. Então, que a gente já consegue ver ilustrado um equipamento da Herb que utiliza dessa tecnologia da selagem de vasos, que no caso ali ela é protegida por essa cerâmica, e ao ser aplicada essa pressão mais alta frequência, a gente vai ter esse resultado da selagem de vasos. Tá? E aí, após o resultado da selagem, o médico vai ter total segurança, né, o cirurgião, nesse tecido totalmente ressecado e sem vascularização, fazer um corte, até mesmo aqui está ilustrado com corte a frio, para que ele tenha segurança e não corte um vaso importante e tenha um sangramento ali durante o procedimento dele. E aqui a gente traz, na verdade, para ficar ilustrado, desde instrumentos que são utilizados como esse primeiro aqui para laparoscopia, como, por exemplo, uma esterectomia laparoscópica, ou até mesmo para procedimentos abertos, como essa Biclamp 201T. A gente vai ter formatos diferentes da mandíbula para diferentes tipos de aplicações. Tá bom? Da mesma forma que a gente muda o modo, muda o efeito, a gente muda o instrumento para chegar no efeito desejado, dependendo da aplicação que a gente deseja. Então, até mesmo para campos diferentes, para difícil acesso, enfim, ou para menor ou maior aderência ali no tecido. Tá? Aqui é uma ilustração de um outro equipamento, que no caso é a Bicision, que ela faz essa selagem bipolar, que, né, como eu falei para vocês, que utiliza da tecnologia bipolar, só que ela é diferente, que ela já tem esse corte mecânico integrado. Tá bom? Também é uma outra ilustração, ela tem algumas medidas também diferentes, tanto para procedimento aberto como laparoscópico. E eu acho que seria até interessante a gente ilustrar aqui,
para que fique claro, uma vez por todas, realmente de como funciona essa selagem por aquecimento, e até fazendo um paralelo, utilizando como exemplo, a selagem de um saquinho de Ruffles, de salgadinho, que seja, ele utiliza essa selagem térmica, né, que já é utilizado na indústria há muitos anos, realmente para, com a alta temperatura, unir os dois lados para que você não tenha vazamento de ar e que aquele alimento fique preservado. Aqui já é um pouquinho, já nos fundamentos da selagem de vasos, na cirurgia e dentro da eletrocirurgia, a gente vai tratar isso de uma forma um pouquinho mais complexa, mas nada que não seja, obviamente, impossível de entender. São esses principais fatores, que são os fatores de influência, para chegar num efeito, num resultado reproduzível e que seja desejável para o cirurgião, para que ele tenha um corte daquele vaso sem que faça um sangramento. Que são esses principais aqui, esses 5, que é a entrada de energia, qual é a energia que está sendo utilizada, a pressão que o médico, que isso faz diferença no momento da aplicação, qual é a pressão que esse médico está fazendo em cima do vaso, se é muito forte, muito fraca, o tempo de aplicação que está sendo aplicado ali naquele momento, o tamanho da superfície de contato, se menor, se maior, vamos ter diferentes tempos para fazer realmente a selagem desse vaso, e por fim a forma da superfície de contato. No caso aí a gente está falando do instrumento e não do tecido. Se é um instrumental ranhurado, se é uma Maryland diferente, lisa, então a gente vai ter diferentes aspectos dependendo desses principais fatores de influência. Então, mais uma vez, aqui eles até mostram, né, que seria a sutura, a primeira forma de fazer essa selagem, que não é de fato uma selagem, mas de parar, de estancar esse sangramento. Mas a diferença é que realmente não fica nenhum material estranho, é realmente tecido colado com tecido, utilizando da alta frequência, da pressão, para que se chegue num resultado onde não passe fluxo sanguíneo, tá? Muito utilizado para retirada de órgãos e como exemplo que eu mencionei da esterectomia. E aí, como eu fiz uma pequena relação com a coagulação bipolar, eu trago aqui para vocês uma das diferenças, né, que mostram aí que elas até podem se utilizar da mesma tecnologia da eletrocirurgia, da alta frequência, mas que não são utilizadas com o mesmo objetivo. Como eu mencionei, quando a gente fala da bipolar, ela é influenciada pelo usuário, depende do tempo de ativação, também da pressão. Mas quando a gente fala da selagem, ela vai ter uma área maior, vai depender de uma alta pressão para que realmente chegue no efeito desejado, e ela vai ter essa regulação dinâmica, tá? Regular e consequentemente, para chegar no efeito final desejado, a gente vai ter a base do auto-stop. Antes de um efeito sonoro, que os equipamentos 300D e o Vaio 3 possuem, a gente não vai chegar ao efeito desejado, tá? Então, o efeito final, da selagem de vaso, a gente chega numa fusão confiável de vasos maiores, uma fusão confiável para o médico fazer esse corte frio depois de fazer a selagem, diferente da coagulação bipolar, que ele pode fazer a coagulação tanto de pequenos vasos ou de superfícies menores, mas não vai fazer, de fato, uma selagem de vasos de até 7 milímetros, tá? Então, são objetivos diferentes aqui para instrumentais e tecnologias diferentes. E aqui, falando mais um pouquinho das formas que a gente tem essas biclamps, que são os nomes utilizados pela Erbe, que é a biclamping, e aí, conforme vai mudando a letra do final, a gente tem formatos diferentes e tamanhos, comprimentos diferentes também. Ali na ponta agora a gente traz também, né, uns outros formatos, depende muito da aplicação, que aí eu até tirei esse slide para não aprofundar tanto nos tipos de procedimento. Aqui mais uma vez, da laparoscópica, e é interessante a gente mencionar, né, porque quando a gente fala de uma energia bipolar avançada, no caso essa selagem de vasos, essa termofusão, ela requer que o equipamento que seja utilizado tenha essa função. E quando a gente fala dos equipamentos da Erbe, a gente fala acima do 300D, que é esse equipamento aqui, e do Vaio 3, que possuem essa tecnologia. E diferente do que a gente vê, né, das outras tecnologias, a Erbe tem 2 diferentes modos, que é o modo Biclamp, que está aqui até mencionado, e o modo Thermosil, tá, que funcionam de formas distintas. Um tem uma coagulação inicial mais rápida, e o outro tem picos maiores de coagulação inicial. E
Diferente, aqui a gente tem esses dois. Aqui não está ilustrado, está como forced. Mas enfim. E aqui a gente tem no 300D já está ilustrado com o modo biclamp. Tá bom? E aqui, para ser acionado, obviamente, com o pedal azul tem essa possibilidade. E acima do 300D que a gente vai ter a possibilidade de usar esses equipamentos. Tá? Bom, acho que aqui é interessante a gente falar, né, que ele utiliza alta corrente até 5,4 amperes, com a tecnologia de auto-stop, ativação com esse pedal único. Outros equipamentos acabam se limitando, acho que por conta também ali do tamanho da mandíbula, limitado a 2,4 amperes, por exemplo, essa Biclamp 150C, e a 280 a 5,4 amperes, tá bom? Aqui, na verdade, são algumas pré-configurações que os equipamentos já possuem para determinadas aplicações e determinados instrumentais para serem utilizados em tipos de procedimentos diferentes. E aqui eu trouxe um pouquinho dessa Biclamp, que é aquela que eu mostrei para vocês. Tem o formato até de uma tesoura, né? Mas ela tem esses pinos de cerâmica ou esses espaçadores, que tanto os espaçadores quanto esses pinos de cerâmica, em contato ali, né, tanto o pino quanto o espaçador vão ter a função de evitar esses curtos-circuitos, tá bom? Aí aqui só mostrando para vocês, como eu mencionei, as diferentes aplicações, como por exemplo essa 110, que é uma menorzinha, para microincisões, enfim. Essa 200, como eu falei bastante da esterectomia, para remoção do útero, que ela já é um pouco maior, para procedimento vaginal. A 280, que é mais comprida, que serve ainda para prostatectomia, cistectomia, para procedimentos abertos também, quando tem esse formato. E por fim, trazer, na verdade, para vocês, eu não tenho a imagem como fica num tecido real, só tenho aquela do começo, mas aqui é como fica quando a gente aplica essa selagem de vasos, equipamento de selagem de vasos no tecido. Ele faz essa parte vermelha sendo realmente a zona de selagem de vasos, e essa costura de coagulação, essa borda de coagulação, é a que fica. Então, assim, ela não lesa tecidos adjacentes, mas ela faz essa coagulação em volta da mandíbula para preservar ali a área onde está sendo feita a coagulação, a selagem de fato em volta à sua borda de coagulação. Tá? E por fim, apresentar para vocês, foi até um dos últimos lançamentos que tiveram, que foi a Biclamp Knife, que ela já contempla tudo nela mesma, então, para procedimentos abertos, então ela tem essa mandíbula que é isolada termicamente, ela tem o eletrodo e tem a lâmina fria. Então, quando a gente fala de selagem de vaso, o médico sela um vaso para fazer um corte. E a Herb tem esse produto, que é a Biclamp Knife, que daqui ela já sai uma lâmina fria, e após a selagem de vaso você consegue fazer o corte sem ter que trocar de instrumento. E eu acho legal mencionar também que quando você tem uma alta energia ali, a preocupação do cirurgião é de lesar os tecidos do lado, né? Então, como a gente tem essa tecnologia do instrumento ser termicamente isolado, isso não acontece. Ele sempre fica abaixo de uma temperatura de 40 graus Celsius, tá? Então, esse dano em tecido adjacente, esse dano em tecidos laterais, ele é sempre menor que 1 milímetro. Tá? Então, e não ocorre sua carbonização justamente por ele entender o quanto de energia ele precisa entregar por tanto tempo para chegar no efeito desejado sem que tenha vascularização naquela região. Tá? Bom, basicamente era isso que eu vim trazer para vocês de conteúdo de selagem de vasos. Ele é um conteúdo até um pouquinho mais extenso, eu tentei cortar e trazer os principais aspectos dentro do que a gente tinha proposto. Eu não sei se o Paulo ou o Anderson gostaria de agregar, mas só por palavras finais, a tecnologia de selagem ela é bem bacana, né, cara? Porque quando a gente traz para a aplicação real do dia a dia, a gente precisa ter uma eficácia muito grande, uma confiabilidade no equipamento e no instrumento que está sendo utilizado. Porque, como eu mostrei para vocês nos fatores de influência, né? Imagina, um equipamento está sendo utilizado não só para coagular ou fazer um pequeno corte, que automaticamente o médico viu se está funcionando ou não. Ali ele simplesmente precisa confiar de que realmente naquela uterina de um vaso de 7 milímetros que vai jorrar sangue, literalmente,
ele vai ter que ter confiança de que realmente parou de ter fluxo sanguíneo naquela região. Então, o equipamento e o instrumento utilizado tem que acompanhar realmente essa cabeça do médico, porque depois ele vai fazer um corte frio e aí pode comprometer todo um procedimento. Então, essa é a tecnologia da selagem de vasos, que utiliza aí o fenômeno da termofusão, com todos esses fatores de influências e instrumentos aí que eu mostrei para vocês. Se o Anderson Paulo quiser agregar com algum detalhe, eu passo aí a bola para eles também. Agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho de conteúdo aí de eletrocirurgia para vocês, viu, Bruno? Bacana, Gabriel. Muito obrigado, cara, pela tua explicação. Achei que foi. Eu mesmo eu nunca tive assim uma explicação tão bacana sobre selagem de vasos. Já estudei esse ano, a gente teve aqui onde eu trabalho, né, no hospital que eu trabalho na Unimed de Guarulhos, uma análise aí de tecnologias para substituição de uma tecnologia de selagem de vasos que a gente vinha utilizando, né? E o que eu achei assim muito interessante é que a gente tem, né? Não sei se todo mundo que está assistindo aqui se tem esse conhecimento também, mas uma forma de contribuir aí para o conhecimento dos colegas, né? A gente tem no mercado tanto tecnologias de selagem de vasos descartáveis, né? Com pinças descartáveis e selagens reprocessáveis, como são as pinças de vocês, correto? E assim, a diferença econômica de você usar uma tecnologia ou outra é bem grande, né? E esse foi um dos motivos do meu estudo aqui, né? Que o pessoal pediu para a gente estudar no mercado, o que tinha disponível, o custo das tecnologias e qual seria a tecnologia mais interessante. Então, e por isso também foi um dos motivos pelo qual eu achei ser interessante a gente falar de selagem de vasos, para o pessoal ter essa noção, né? Acho que no mercado existem várias tecnologias disponíveis e que né, a tecnologia, esse tipo de tecnologia, ela tende a ser aí, bastante segura e economicamente bastante interessante também. Acrescentando aqui em cima do que o Bruno comentou, a gente trabalha com dois portfólios, o portfólio reutilizável e o portfólio descartável. E a gente faz junto com os clientes essa análise econômica do quanto de potencial a pinça reutilizável ela tem para oferecer para o hospital, dentro do perfil de consumo, de modelos, de valores, tudo isso. A gente tem uma planilha que a gente faz esse estudo junto com os clientes para deixar isso claro na ponta assim do lápis, o que isso quer dizer, o uso de um reutilizável. E eu coloquei aqui uma imagem que imagino que vocês estejam vendo. Sim, sim. O Gabriel comentou de duas tecnologias que a Herb tem, que dois modos diferentes, um chama Biclamp e um chama Thermosil, que aí são duas opções para o cliente, de acordo com o perfil de uso do cliente. Ele tem aqui, por exemplo, no Biclamp, a fase inicial, vamos dizer, esse pulso de energia, ele é muito alto, então ele tem uma coagulação inicial muito alta. Tem médico que usa esse modo com a pinça, para quando tem algum sangramento pequeno, ele faz só uma coagulação e não necessariamente ele sela. Então é um modo que esse tipo de perfil de médico gosta bastante. Já o Thermosil, a selagem em si completa, ela é mais rápida, tá? E ela tem também, por ser mais rápida, também ela gera um pouco menos de borda de coagulação, que o Gabriel explicou. Então são duas opções que a gente tem hoje nessa última geração, que é o View 3, que aí, dependendo do perfil do cliente, a gente consegue oferecer um modo ali que se encaixe melhor ali com a técnica dele de cirurgia. Muito bacana. Tá? Excelente. Uma aula excelente aí sobre eletrocirurgia, do Anderson, sobre selagem de vasos. Acho que é conhecimento para a gente revisar de tempos em tempos aqui para assim, foi compacto, eu entendo aí, Gabriel, você precisava de mais tempo para falar por completo da tecnologia, mas aí quem precisar aí, deixa os seus contatos aí, quem precisar de uma explicação um pouco mais aprofundada, né, conhecer um pouco mais, para poder contactar vocês aí.
Na verdade, Bruno, dá até para falar mesmo, mas como a gente gosta de falar, cara, a gente acaba. Tem que unir o útil ao agradável, né? Você tem que dar uma Isso Gosta de aí. manuseada. falar, aí se empolga no assunto. Excelente, maravilha. Mais alguma pergunta aí, pessoal do chat? Deixa eu dar uma olhada. Como é que estamos aqui? Por enquanto, sem perguntas. Caroline falou que foi ótimo conteúdo aí, né? Tem alguém escrevendo, Obrigado, Carolina. Gustavo. É isso aí. Conhecimento é sempre importante mesmo. Maravilha, o Gustavo agradece aí também. Acho que é isso aí, né? O nosso último webinar do ano. A gente espera aí ter muitos eventos, quem sabe até um presencial aqui em São Paulo, viu, Anderson? Só aproveitando aí, a gente está fechando uma parceria com o pessoal da Santa Casa de São Paulo para fazer eventos presenciais lá no auditório da Santa Casa, ou da faculdade ou da Santa Casa, né? E aí a gente poderia ver aí alguma coisa presencial até com vocês aí, quem sabe. Sim, sim. Deixa eu colocar aqui no mudo. Consegui. A gente, pro próximo ano, a gente já tem conversado já das nossas atividades, e aí a gente sim, seria bem legal pegar um desses módulos e fazer algo presencial, pensar um tema assim bem legal que a gente possa explanar e atrair também o pessoal para participar. Sim, a gente pode ser bem interessante sim pro próximo ano. Maravilha. Já fica aí o convite, só vamos acertar a data depois. Sim. E é isso aí. Pessoal também que participou, muito obrigado aí pela presença de todos. E aí fiquem à vontade para dar suas considerações finais. Paulinho, por favor. Bom, pessoal, hoje foi o nosso terceiro do ano, mas já o sexto já realizado desde 2020, quando iniciou a pandemia e tudo mais. Então, cada tema, cada webinar com um tema diferente, e aí trazendo convidados. Nós só apenas uma retrospectiva, nós abordamos eletrocirurgia, primeiros chamados, em seguida nós tivemos sobre qual a importância de trabalhar com equipamento, um dispositivo calibrado, a importância de entender o funcionamento dos equipamentos, tá? Quais são as ferramentas utilizadas na eletrocirurgia. O outro tema foi como funciona o trabalho, como é trabalhar com eletrocirurgia. Então, e hoje um tema mais voltado à parte de utilização, parte voltada a uma tecnologia que poucos realmente conhecem a fundo, que é a selagem de vasos. Então, eu acredito que com esse tempo que nós temos trabalhado, temos compartilhado bastante informações sobre eletrocirurgia e sobre como funciona a herb do Brasil e demais atividades. Então, Uhum. muitas pessoas me escrevem agradecendo. Pô, sempre tive dúvida sobre esse assunto, então tenho conseguido compartilhar. Tem algumas pessoas que têm participado sempre com a gente, outras que não conseguem, depois acompanham, mas eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês, ao Bruno, por abrir esse espaço para a gente poder estar sempre conversando. E a gente sabe que a atividade, depois do retorno da pandemia, conseguir combinar esses encontros não é tão fácil. Tá, mas apesar dos pesares, temos avançado bem e sim, a ideia é que nos próximos anos a gente possa fazer algo presencial, tá mais próximo, porque pelo menos dos objetivos principais da herb do Brasil é estar mais próximo tanto do cliente quanto do distribuidor, da engenharia clínica, e para que as pessoas, no geral, possam entender mais a tecnologia e, conhecendo mais, saiba diferenciar uma tecnologia da outra, benefícios, vantagens. Então, caso tenha alguma dúvida e não se sentir à vontade para escrever aqui, escrevam por gentileza aqui no chat depois, porque essa conversa ela vai ficar aberta. Aos que não têm meu e-mail, pode também mandar uma mensagem também pelo WhatsApp ou pelo link lá do Simpla, quando vocês fazem a inscrição. Então, fique à vontade para poder sugerir um novo tema e que espero que possamos travar outros desafios e trabalharmos juntos aí mais um próximo ano.
Beleza, pessoal? Muito Maravilha, obrigado. Paulo. Obrigado aí também. Vocês estão com o microfone fechado aí, não sei se vocês estão... Isso, desculpa, Bruno, só agradecer então também da minha parte a sua jornada aí, você tem a sua jornada no hospital, tem a sua jornada junto da Ableclean, aí a gente entende aí os desafios de, vamos dizer, de manejar ambas ali, agradeço aí também a sua disponibilidade de estar com a gente aí, apoiar também essa frente aí de compartilhar um pouco do conhecimento, do que são as tecnologias que a Herb trabalha. E esperamos aí também para 23, então, de novo, como já falado, a gente conseguir estabelecer novas parcerias, novas atividades aí que sejam frutíferas, tá? A Herb, ficamos à disposição, eu, o Gabriel, o Paulo, para qualquer um dos colegas que estejam aí participando, qualquer questão a gente está à disposição, tá? Qualquer auxílio que precisar, pode nos contatar se tiver alguma dificuldade, a gente vai direcionar, vai ver a melhor forma de dar as tratativas ali, tá? E é isso aí, agradeço e final de ano, boas festas para todo mundo, que consigam aí dar descansar um pouco, parar um pouquinho, pensar um pouquinho e começar aí 2023 aí, que seja um ano muito bom para todos nós. Excelente. Muito obrigado. Bom, foi minha primeira participação aí. Muito grato pelo convite do Bruno, do chefe aí, Anderson, obrigado. Do Paulo, que brilhantemente organizou mais um desses eventos. Meu primeiro, mas disponível aí para todos os convites e eventos presenciais e online que vocês venham a fazer. 100% à disposição para a gente mostrar presencialmente como de fato funciona e bater mais papo sobre isso. Boas festas aí para todo mundo e qualquer dúvida que tenham aí, tanto de produto e aplicação, que sejam direcionados ao Paulo, ele encaminha a mim, estou à disposição para a gente bater um papo a respeito. Um abraço aí para todo mundo. Maravilha. Um abraço, Gabriel, muito obrigado mais, aí pessoal. também. Até mais, Anderson, até mais, Paulo. Boas festas a todos aí. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Até Tchau, mais, tchau. até breve. Tchau, tchau.